Oi gente, tudo bem com vocês? A mensagem de hoje tem como tema reconhecer e crer. Reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos e crer nele. A base bíblica se encontra em Marcos capítulo 10, verso 46 em diante, que diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Aqui, como eu falei, é necessário que nós venhamos reconhecer quem Deus é. Esse cego, logo após ele ouvir que Jesus estava a passar, ele reconheceu, ele percebeu: essa é a minha chance. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele estava declarando que ele reconhecia quem Jesus era, que ele reconhecia quem ele era. Ele reconheceu que ele era falho, que ele era pecador, mas também ele reconheceu quem Jesus era, que Jesus podia ajudá-lo. Aqui eu já peço para que você compare com a sua vida ou com a vida de alguém que você conhece. Muitas vezes nós precisamos de uma ajuda, muitas vezes nós precisamos de alguém. Esse alguém, às vezes a gente pensa que alguém está do nosso lado, alguém que a gente vê é um amigo. Mas não, eu estou falando do nosso melhor amigo, do nosso pai. Só ele pode nos ajudar quando a gente precisa realmente. Ele pode nos curar, ele pode estar presente na nossa vida. E nem muitas vezes a gente precisa ir até ele. Quando nós temos um relacionamento com ele, quando nós cremos nele, quando nós temos fé, ele vem até nós quando nós precisamos de ajuda. E isso eu acho incrível, porque é um relacionamento entre pai e filho. É um relacionamento muito incrível, um relacionamento amoroso. Como muitos de nós sabemos, Jesus, ele é o maior exemplo de amor. Deus é o maior exemplo de amor, porque Deus deu o seu único filho por nós. Então, por que a gente não pode apenas reconhecer que nós somos falhos e pecadores e acreditar nele? É uma coisa muito simples, mas que nós não conseguimos fazer. Aí eu te pergunto, quantas vezes você reconheceu quem Deus é? E quantas vezes você reconheceu quem você é? Isso é algo difícil de fazer, porque é olhar para si mesmo e falar: eu sou pecadora, eu sou falha, e até mesmo eu não sou digna. Mas Ele me ama, Ele quer que eu clame a Ele, Ele quer me ajudar. Porém, é necessário que a gente tenha um entendimento de que nós não conseguimos, que só Ele consegue. Porque, literalmente, nós não somos capazes de fazer isso. Por exemplo, esse cego, a fé dele foi tamanha que ele foi curado pela fé dele. Se ele soubesse disso, provavelmente ele ia se olhar no espelho, digamos assim, ficar na frente de um espelho e falar: ah, minha fé é o suficiente, eu mesmo vou me curar. Não. Foi necessário ele ficar frente a frente com Jesus, para ele ter a certeza de quem Jesus era. Porque logo após ele chegar, provavelmente, obviamente, na realidade, ele viu quem Jesus era. Aí a fé dele aumentou mais ainda, porque ele ficou frente a frente de quem curou ele. E mais uma vez eu quero perguntar para você: quantas vezes você reconheceu quem Deus é? Quantas vezes você reconheceu quem você é? Aqui eu já quero pedir para você olhar para si mesmo. Muitas vezes é necessário que nós venhamos olhar para nós mesmos, para que nós acreditamos que Deus pode nos ajudar. É algo simples, é muito simples, mas exige uma grande atitude nossa, uma grande maturidade, um grande entendimento. Porque, cara, um relacionamento com Deus é uau! É um relacionamento pai e filho. Muitas vezes nós não temos esse ótimo relacionamento pai e filho com alguém que é literalmente da nossa família. Mas Deus, ele tá à nossa disposição para ter esse relacionamento pai e filho, pai e filha. Ele quer isso. Muitas vezes ele nos chama para que nós vamos até ele, para que nós reconheçamos que nós somos filhos dele. E isso é incrível, porque por mais que a gente às vezes fuja disso, às vezes a gente não queira, a gente negue e tal, ele tá lá, ele vai continuar esperando de uma atitude sua. Muitas vezes ele vai vir até nós. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro, quando ele foi
andar nas águas para ter encontrado com Jesus, a fé dele não era grande o suficiente para ele andar sem afundar. Ele começou a desacreditar que ele conseguiria fazer aquilo, ele começou a afundar. E imediatamente Jesus foi até ele, Jesus pegou na mão dele e o levantou. Como isso é incrível! Uma pessoa começar a afundar, Jesus vai até ela e a levanta. Isso é uma coisa muito especial, porque ali Jesus estava falando, eu me importo com você. Jesus poderia muito bem deixar ele, para a fé dele lá aumentar. Ele começar a afundar, a fé dele, ele começar a perceber o que ele fez, a fé dele aumentar, ele voltar. Não, Jesus foi até ele e levantou. E isso é muito lindo, porque às vezes a gente pensa, eu caí, eu sou falha, eu tropecei, eu errei. Então eu não sou digna do amor dele, ele não se preocupou comigo. Cara, eu já quero te pedir, não pensa isso, porque esse pensamento é errado. É correto, nós somos errados, somos. Ele é perfeito, por isso que ele está à nossa disposição. E aqui também eu já quero que você entenda. Quando nós vamos até Jesus ou quando ele vem até nós, nada continua da mesma forma. Sempre algo muda, sempre nós nos tornamos pessoas melhores. Porque é impossível estar na presença dele e continuar sendo essa pessoa errada. Certo, nós seremos imperfeitos. Impossível nós nos tornarmos perfeitos. Perfeito só ele. Mas nós vamos mudar para melhor, vamos ajudar pessoas que também precisam disso. E aqui mais uma vez eu quero enfatizar isso. O cego Bartimeu clamou a Jesus, Jesus mandou chamá-lo. Nem sempre é preciso ir até ele. Basta a gente clamar, a gente falar, Jesus, eu não consigo. Às vezes esse não consigo não significa só eu não consigo continuar. Às vezes eu não consigo ir mais a fundo nesse relacionamento. Às vezes nós ficamos fracos para continuar com esse relacionamento com Deus. Mas quando a gente reconhece, a gente fala, Deus, aqui tá começando a ficar difícil pra mim. Ele vem até nós e nos ajuda. Ele vem, ele pega na nossa mão, ele continua esse caminho. Se ele fez esse caminho pra gente, ele sabe o caminho que a gente tem que ir. Então ele nos guia. E isso é muito incrível. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma rota, um exemplo. A gente vai estar com um mapa. A pessoa que criou o mapa provavelmente não vai estar lá com você te guiando o caminho, não. Jesus, além dele ter nos dado o caminho, além dele ter nos dado instruções, quando nós precisamos, ele ainda faz esse caminho com a gente. Ele ainda trilha esse caminho com a gente. Porque ele sabe que vai ser difícil, que a gente vai cair, que a gente vai fraquejar. Ele sabe natural, nós somos seres humanos. Seres humanos são fracos, seres humanos erram. Mas ele é Deus. Ele fala, você erra, mas eu vou estar aí para te ajudar. Você vai errar, eu vou te ensinar como acertar. Se eu, exemplo, eu errei aqui, eu aprendi com esse erro para futuramente eu acertar. Mas não adianta só você errar e aprender. É bom você ensinar também. Se você errou, você aprendeu com o seu erro, ajuda alguém. Que venhamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele nos ensina. Nós erramos, ele vem, ele reensina tudo pra gente. Ele nos levanta. Por que você também não faz isso com pessoas que estão ao seu lado? Elas caem, elas erram, elas precisam de alguém para ajudá-las. Muitas vezes elas nem conhecem a Jesus. Você pode fazer isso, você pode falar de Jesus para ela, você pode ajudá-la. E a partir daí Jesus vai trabalhar na vida dela, porque ela vai clamar, ela vai reconhecer quando ela precisar, ela vai clamar a Jesus, Jesus vai ajudá-la. E para encerrar, eu quero mais uma vez para que vocês reflitam em quantas vezes vocês reconheceram quem Deus é, quantas vezes vocês creram nele e quantas vezes vocês reconheceram quem vocês são. Isso é super necessário, gente, de verdade.